Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo nosso devocional baseado no capítulo 5 de Lucas, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. O capítulo 5, versículo de número 8, fala assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Depois de uma pesca maravilhosa da manifestação do milagre de Deus lá no lago, onde Jesus mostrou a Pedro e ele pôde ver que Deus está acima de qualquer conceito humano, qualquer habilidade humana, Pedro ele se espanta diante da pesca. No momento em que ele pega aquele tanto de peixe que eles pegam, aquela quantidade enorme de peixe, eles precisavam compartilhar, porque a bênção de Deus era tão grande, tão abundante na vida deles, que daria para repartir com alguém. Ele chama outro barco pega parte dos peixes. E a Bíblia diz que eram tantos peixes que quase que os barcos se afundaram. Mas continua, Pedro acalma com aquela questão, ele calma, colocou os peixes no lugar. E a Bíblia então diz que ele olha para Jesus e ele se lança aos pés de Jesus, se prostra diante dele e o adora. Eu quero falar para você que nem todas as pessoas que são alvo de um milagre, elas são capazes de reconhecer quem é Jesus e quem é Deus. Tem pessoas que recebem milagres, elas não conseguem ainda formar a ideia real de quem é o Deus da vida delas. Tem algumas pessoas que são tão obtusas que elas não conseguem nem perceber o milagre que recebem. Às vezes eu vejo algumas pessoas se preocuparem, questionarem com a questão e dizer, olha, eu estou passando por muita dificuldade, eu estou passando por momentos difíceis, momentos de tribulação. Pensa bem, Pedro estava lavando as redes, ele já tinha desistido da pesca. Eu quero te falar que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós somos alvo dos milagres de Deus. Nos momentos mais complicados da nossa vida é que nós vamos ter a possibilidade de ver a interferência e a ação de Deus na nossa vida. Pedro, ele se lança prostrado aos pés de Jesus. É bom ressaltar que a cultura judaica ela era muito bem disseminada entre as pessoas. Desde a infância, uma criança ela tem que aprender os preceitos do judaísmo. Desde pequena a criança já aprende a recitar a Torá, porque é o hábito e a cultura religiosa daquele povo. Pedro tinha base conhecimento das Escrituras. Ele tinha, apesar de não ser um homem formado, mas ele tinha base das Escrituras. A Bíblia diz que, lá em Deuteronômio, que só a Deus servirás e só a Ele adorarás. Jesus usa esse texto de Deuteronômio para responder o diabo quando o diabo clama por adoração de Jesus, ali no capítulo 4, na tentação, capítulo 4 de Mateus. E Pedro tinha noção disso. Se Pedro ele se lança de joelhos prostrados aos pés de Jesus, é porque através daquele milagre ele estava reconhecendo que Jesus era Deus, ele não tinha dúvida disso. Quantas pessoas que foram alvos de milagres na Bíblia e não conseguiram conhecer a divindade de Cristo? Pedro ele reconhece a divindade de Cristo quando ele se prostra aos seus pés e o adora. Eu quero falar para você que Deus se revela para nós através das suas obras, através da sua palavra. Ele se revela para nós todos os dias. Ele quer ser reconhecido como Ele é e quem Ele é. Um certo dia, Jesus foi abordado por uns certos 10 leprosos. Eles tinham Jesus como um curador, como um curandeiro. Nem todos, na verdade. Mas procuraram Jesus dizendo que Jesus podia purificá-los da lepra. E Jesus os purificou. Jesus falou assim, olha, vai e apresenta ao sacerdote a oferta designada pela lei de Moisés. Quando eles começaram, eles foram a caminho, quando eles estavam no meio do caminho, eles todos perceberam que haviam sido curados da lepra. A Bíblia diz que um dos 10 voltou para adorar Jesus e lhe agradecer pelo milagre. Aquele único, ele conseguiu perceber através do milagre que Jesus era Deus e que merecia louvor e adoração. Ele sabia que Jesus estava acima dos ofícios do sacerdócio. Ele sabia que era muito mais importante oferecer a Cristo um sacrifício de adoração do que oferecer ao sacerdócio o sacrifício determinado pela lei.
Aquele homem reconheceu que Jesus era Deus. Aqueles 9 homens não perceberam isso e não reconheceram isso. Aquele homem tinha Jesus como Deus, e aqueles 9 tinham Jesus como um curandeiro que os havia curado. Jesus não quer ser reconhecido como aquele simplesmente um curandeiro, aquele que cura, aquele que tira a enfermidade. Ele quer ser reconhecido como Deus. A palavra de Deus nos conta que Jesus um dia fez um milagre de multiplicação dos pães, multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. Depois desse milagre, Jesus atravessa o mar, atravessa o barco para o outro lado e a multidão ainda o acompanhava. Jesus faz uma reclamação asseverada àquele povo, dizendo assim: olha, vocês não estão me seguindo não é por causa do milagre. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós podemos analisar quantas pessoas que estão seguindo a Jesus hoje por causa de bens materiais. Quantas pessoas que estão procurando uma igreja porque querem uma solução financeira para os seus problemas e para a sua vida. Quantas pessoas que já alcançaram uma solução financeira através da oração, através da fé, através de Jesus, mas nunca pararam para reconhecê-lo como Deus. Jesus não quer ser reconhecido como aquele que multiplica pães. Ele quer ser reconhecido como Deus, porque ele se revela nos seus milagres. Ele disse que queria que aquele povo seguisse por causa dos milagres, e não por causa da multiplicação dos pães. Ele queria que eles reconhecessem que ele faz milagre, e não simplesmente que ele abençoa a vida material de ninguém, ou ele sacia a fome de ninguém. Em outra ocasião, muito parecida com essa, Jesus chega em um determinado lugar, tem uma multidão, um homem se destaca da multidão e diz: Senhor, é bom o Senhor estar aqui, porque agora o Senhor convence o meu irmão a repartir herança comigo. Ele fala: Senhor, homem, quem me pôs repartir 2 juízes entre vocês? Aquele homem via em Jesus alguém que tinha um prestígio moral, alguém que tinha uma palavra que pudesse convencer o irmão dele a repartir herança, repartir o dinheiro com ele. Jesus nunca gostou de ser visto e reconhecido assim. Ele sempre quis que os seus milagres fizessem com que ele fosse reconhecido como Deus. E às vezes nós falhamos nisso. Olha bem o que acontece com Pedro. Pedro se espanta, Pedro se prostra, Pedro adora. Ele reconhece, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quem ele está adorando. O mesmo aconteceu com os outros filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles também reconheceram a divindade e o poder de Cristo como Deus que ele é. Pare e observa a tua vida, meu irmão. Pare e observa a tua vida, minha irmã. Deus tem feito milagre na tua vida todos os dias. Existem pequenas interferências de Deus que dão um rumo real à tua vida e à tua existência. Existem até uns momentos de dores que Deus permite na nossa vida, que nos educa, nos ensina, nos traz de volta, nos traz a sua presença. Pare e pensa nisso, tente observar, tente perceber isso na tua vida. Mas não reconheça Jesus só pelos benefícios que Ele pode te dar, não. Reconheça Jesus pelo que Ele é. Ele é Deus e Ele quer ser reconhecido dessa forma. Ele quer ser reconhecido como Deus. Mas sabe o que eu acho bonito em Pedro? É que ele fala: Senhor, ausenta-te de mim que eu sou um pecador. É quando o homem consegue reconhecer a sua posição. Nós estamos cheios de uma teologia nova aí que coloca o homem como pequenos deuses. Irmão, nós não somos pequenos deuses, nós somos servos. A Bíblia nos chama de servo, e servo, ele obedece ao seu Senhor. Servo, ele está diante das determinações do seu Senhor. A Bíblia diz que Deus é soberano, Ele é soberano nos céus, Ele é soberano na terra, Ele é soberano porque Ele fez tudo, Ele tem o controle de tudo, Ele está presente, passado e futuro estão dispostos diante dos olhos de Deus. Mas não precisamos achar o nosso lugar. E Pedro, ele fala com a humildade: Senhor, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. Ele reconhece a sua pobreza, a sua miséria, a sua situação. Mas é isso que Jesus quer alcançar. Jesus não quer alcançar aqueles que se acham deuses, não. Ele quer alcançar aqueles que se sentem como servos e como aqueles que dependem de Deus para serem abençoados e para viverem. A carta ao Tiago fala assim: contemplai as vossas misérias, lamentai e chorai. Para nós conseguirmos adorar a Deus e reconhecê-lo como Deus que Ele é, primeiro nós vamos reconhecer quem somos. E nós somos simplesmente homens mortais, fracos e necessitados da misericórdia de Deus. Adore a Deus hoje, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Adore a Deus hoje e reconheça que Ele é Deus. Se você tem outra visão de Cristo, essa visão não é correta. Veja Jesus como Deus que Ele é e desfrute das suas bênçãos e muito mais da sua salvação. Muito obrigado, que Deus te abençoe nesse dia.